Muito bem, vamos resolver várias questões aqui. Coloquei os temas, tudo da banca Quadrix. Coloquei os temas sujeito, classificação do sujeito e vozes, né? Conversão em vozes da oração. Voz ativa, voz passiva, né? Então vamos lá. O trecho que a IA possa contribuir com até 14% da riqueza adicional para as economias emergentes da América Latina. Funciona como sujeito de estima-se. Ixi, a gente vai ter que ler. Vamos lá, 27. Desenvolvimento. Um exemplo da relevância da IA é o impacto que ela pode ter na economia de um país em desenvolvimento. Estima-se que a IA possa contribuir com até 14% das economias. Tá. Aqui falou que estima-se. Tudo isso aqui é o sujeito de estima-se? Não. Estima-se que a IA, ele não é o sujeito, né? Quem estima-se? A IA é estimada, também não dá pra gente colocar isso essa frase como a voz passiva. Então, esse ser não vai ser de partícula passivadora. Essa é a técnica que eu uso para ver se é índice de indeterminação do sujeito ou partícula passivadora. Aqui, já que a gente tem um ser e não é voz passiva, eu acho que vai ser sujeito indeterminado. Estima-se quem? Não sei. Olha, eu amo isso. Só 53% acertaram. Sou uma delas. Aí eu erro tudinho agora. No título, é suspeito. Apesar das aparências, não é uma locução de voz passiva. É suspeito. No título, médico. Quem é suspeito? Médico. Não tá na voz passiva? Médico é suspeito de. Gente, eu acho que não tá na voz passiva mesmo, não. Apesar das aparências, não tá na voz passiva. Não sei explicar por quê. Porque não faz sentido daquele jeito, né? O sujeito da forma verbal descem no trecho por onde descem barcos pintados de amarelo e preto é simples, explícito e posposto ao verbo. Por onde descem barcos pintados de amarelo. Quem descem? Os barcos pintados de amarelo e preto. Ele é explícito, simples, barcos. Barcos é o núcleo. Então, sim, é simples. Posposto, sim. Sim para tudo. Posposto é depois. A expressão destacada. Quem viveu naquele tempo lembra que as ordens do dia nos quartéis eram lidas e divulgadas como éditos papais. Segundo parágrafo. Exerce a função sintática de quem viveu naquele tempo. Uau, que pergunta difícil. Eu vou lá dar uma olhadinha. Quem viveu naquele tempo do segundo parágrafo. Cadê? Aqui, ó. Quem viveu naquele tempo lembra que as ordens do dia eram. Tá. Quem viveu naquele tempo lembra. Quem lembra? Quem viveu naquele tempo. Então, esse aqui é o sujeito. Eu achei que ia ser mais difícil. No trecho, a técnica desenvolvida por Enoch é fruto do trabalho de pós-doutorado realizado na Europa no final da década de 1980. O termo por Enoch é a técnica. Enoch desenvolveu a técnica. A técnica desenvolvida por Enoch. Por Enoch é o agente da passiva, porque se fosse o outro, ele é quem realiza, né? Se fosse o que ele fosse fazer a troca, né? O objeto direto, ele vira sujeito paciente. Vamos ver. Yes. O termo pioneiro na área de fecundação in vitro em rebanho bovino, que abre o primeiro parágrafo do texto, tem a função sintática de pioneiro na área, o veterinário Enoch de Oliveira. Vem com vírgula, então não é sujeito, hein? Porque a gente não separa sujeito de verbo. Pioneiro na. O veterinário foi o primeiro. Então aqui ele vai estar falando algo sobre o cara, predicativo do sujeito. Não é?
Predicativo do sujeito precisa vir com verbo de ligação, não é isso? E tem verbo de ligação, é predicativo do sujeito, já que esse aqui não tinha verbo de ligação, então é um aposto explicativo. Aposto, gente, meu Deus. Tá vendo? Que ódio. Tem que estudar aposto. No trecho, o conhecimento tem sido reconhecido como um dos mais importantes recursos de uma organização, que torna possíveis ações inteligentes nos planos organizacional e individual. O sujeito da forma verbal torna. O que que torna? O conhecimento tem sido reconhecido como um dos mais importantes, que torna possível recursos de uma organização. Isso. Que torna possível o quê? Meu Deus. O que torna possíveis as ações inteligentes no plano? O conhecimento tem sido reconhecido como... Uai, é o conhecimento, né não? Não sei, esse aqui eu não sei. O conhecimento tem sido reconhecido como um dos mais importantes recursos de uma organização, que torna possíveis as ações... Uai, recurso. O que torna possível as ações inteligentes no plano? Um dos mais importantes... Não, é o conhecimento, gente. Nenhum nem outro. Parabéns. Porque o sujeito de torna é que. Isso não faz sentido pra mim. Jesus amado. Eu tenho que estudar isso. Que como sujeito. Eu vou botar aqui. Depois eu boto. O que sendo sujeito, isso me pega sempre. No trecho, é necessário que sejam feitas análises sobre essa grande quantidade de dados. A oração, que sejam feitas análises sobre essa grande quantidade de dados, funciona sintaticamente como? É necessário, o que é necessário? Que sejam feitas, é necessário isso. É necessário é sem sujeito. Não tem sujeito, então não vai ser sujeito. Né? É necessário. O que é necessário? Agora a gente tem um complemento, porque para o necessário fazer sentido, ele precisa de um complemento. E é um complemento, não é adjunto adnominal. É um complemento de necessário. Oh my goodness! Eu vou deixar esse vídeo, eu ia excluir, porque eu tô com vergonha de ter errado tanto. Meu Deus! Eu falei da teoria e não faz sentido quando eu vou fazer as questões. É necessário? O que é necessário? Isso é necessário, eu respondi a pergunta. É o sujeito, sim. Meu Deus. Vamos fazer mais uma. No trecho, surgiu a necessidade de profissionais que atuassem como intermediários entre fabricantes e mercados consumidores. O núcleo do sujeito da forma verbal surgiu. O núcleo do sujeito. Surgiu o quê? Surgiu essa necessidade de profissionais. O núcleo do sujeito da forma verbal surgiu é um termo, é necessidade. O que surgiu foi a necessidade. Então, a necessidade é um termo que? Mencionado após o verbo? Não. Mencionado antes do verbo? Não. Indeterminado no plural, que não concorda com ele? Tá concordando? Na mesma oração. É esse. Próxima. No trecho, a adoção da moeda foi um divisor de águas. O termo moeda é o núcleo do... A adoção da moeda... A adoção é que foi um divisor de águas. É núcleo do predicado. Nem tem essa opção. A adoção de quê? Da moeda. Quem adota algo ou alguém. Não tem preposição, então vai ser objeto direto. Tem a preposição, gente, dá. É preposição. Então vai ser complemento nominal ou adjunto adnominal? Porque a adoção
É um substantivo, então só pode ser um dos dois, né? Adoção de algo. Eu tenho que ter um complemento para fazer sentido, então é complemento. Ou é o adjunto que tem que fazer sentido? Era o complemento. Esse aqui eu não tinha certeza. Eu sei que a diferença entre adjunto e complemento, ele completa o sentido. E o adjunto, ele só atribui um negocinho ali a mais. Não sei se está correto, não lembro. Vamos testar aqui. O termo número na linha 8 é o núcleo do sujeito paciente. Vamos lá. Linha 8 é Vinícius Martins e Sim Bruno Souza. Além disso, o número de registro no Conselho Regional de Odontologia é informado. O número de registro. O que é informado? O número. Ó. O número de registro no Conselho de Odontologia é informado. Esse número é informado. O que é informado? O número. Uau! Eu vou dizer que é. É porque tá na passiva? É informado, tem a construção verbal, então acho que é. A locução verbal foi publicado no trecho. Em 1978 foi publicado o posicionamento. Eu quero abaixar isso aqui. Em 1978 foi publicado o posicionamento do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Está na voz passiva analítica? Foi publicado o posicionamento. Publicou-se o posicionamento. Se eu passo para sintética, dá certo. Então dá para ser passiva. Foi publicado. Tem o verbo ser, ado, que é isso aqui é o particípio. Acho que sim. Se eu tivesse errado, eu ia ficar muito brava. Onde ratazanas criavam filhotes alimentadas por sua carne magra e aquecidas por cerca de 300 mil anos, ou 300 mil reais, não anos atrás. Há 2 verbos na voz passiva sintética. Tá, sintética. Tem que ter o ser. Não tem que ter o si? A partícula si? Onde ratazanas criavam filhotes, ativa. Alimentadas por sua carne. Elas foram alimentadas. Não tem o ser? Gente, não tá. Ai, graças a Deus. Na oração, o organismo ataca as células do coração. O sujeito é organismo. Ai, gente. Na linha, eu tô passando rápido para eu não ver o tema da pergunta. Na linha 3, o sujeito de anunciou está posposto ao verbo. 3, anunciou. Em química, anunciou a academia. Sim, quem anunciou a academia? Então, sim, tá posposto. No trecho, eu vou ter que fazer isso aqui. Ai, que ódio. Assim e assim. Chega mais pra cá. Pronto. Bora, próximo. No trecho, a criança ou adolescente é cuidada temporariamente por outra família. A locução verbal é cuidada apresenta a construção da voz passiva analítica. Tem o verbo ser mais o verbo principal no particípio, cuja transposição para a voz ativa levaria à forma cuida. É cuidada. Ó, se o tá no presente, que eu não sei qual é, acho que é presente no indicativo, o verbo principal vai ter também que tá no presente do indicativo. Ai, graças a Deus. O sujeito da forma verbal estão está posposto e inicia-se com projetos. Vamos lá, 23. Entre elas estão os ecopontos. Quem estão? Os ecopontos. É isso, está posposto. Inicia com os projetos. Não, aqui também tem os ecopontos. Vai iniciar com os ecopontos. Ai, eu vi que é sujeito, mas eu não... É porque tem aqui, ó, questão, sujeito. Aí às vezes dá uma dica, mas eu não quero ver as dicas. O sujeito da última oração do primeiro parágrafo é a maior contribuição para os medicamentos. O sujeito da última oração do primeiro parágrafo é a maior... Vamos lá.
Historicamente, as plantas medicinais são importantes como fitoterápicos e na descoberta de novos fármacos, estando no reino vegetal a maior contribuição para os medicamentos, que é as plantas medicinais são importantes como fitoterápicos e na descoberta, estando no reino vegetal a maior... As plantas medicinais é o sujeito dessa frase, né, não? O sujeito da última oração, né? Último período, hein? Então, qual é a última oração? Vamos de trás para frente. Estando no reino vegetal a maior contribuição. Estar é verbo, né? Então, essa é a... Porque uma oração é só onde tem um verbo. Gente, é isso? Tô louca. Estando no reino vegetal a maior contribuição. Estando. Gente, estando é verbo. Então, essa é a oração. Eu quero saber. Não. O sujeito é a maior contribuição para os medicamentos? Não, de jeito nenhum. Então, deve ser que era a frase toda. Mas isso ali é um período, não é uma oração? hein? A não ser que estando não seja uma oração. Ué, mas estar é um verbo. Enfim. Na linha 33, o sujeito de era é um sonho antigo. Vamos lá. 33. Uma mulher que... É aqui? Uma mulher que conheceu Camila pelas redes sociais diz que remover a papada era um sonho antigo. Não, remover a papada é que era um sonho antigo. Ai, que saco, eu li. Eu vou passar, porque eu li e eu não quero. Quando eu recebi esse relatório, veio muito genérico, muito vago. O sujeito da forma verbal veio não pode ser recuperado pelo contexto, o que gera obscuridade. Não, porque o que veio? O relatório. A celebração da data reforça a importância da introdução de bons hábitos alimentares desde os primeiros anos de vida das crianças. A celebração da data reforça. O termo da data exerce na oração a que pertence função sintática de... A celebração do quê? Da data. Quem celebra algo, objeto direto. Ai, não deixa eu errar. Celebração. Não é um verbo, louca. Eu sou louca. Porque não é um verbo celebração. A celebração. Fala sério, que ódio. Esse é meu principal problema. Eu leio rápido e respondo rápido, mas eu não analisei, eu não pensei. Em frascos com um anticongelante rico em nutrientes e acolhedor para as células, as amostras são mantidas a menos 196 graus. Ocorre um caso de voz passiva sintética? Em frascos? As amostras são mantidas... Gente, sim. As amostras são mantidas a tantos graus. E com essa eu finalizo. Já errei demais por hoje. Beijos, tchau.